Tema de hoje nós vamos estudar a vida de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. O texto é de Gênesis, no capítulo 25, o versículo 20 ao 34. Mas eu convido você a acompanhar comigo a leitura nas telas. O motivo, estou usando uma tradução que talvez poucos de vocês tenham, a tradução da Bíblia A Mensagem. É uma tradução fluente na leitura do texto, praticamente uma paráfrase do texto, não é um texto literal, mas um texto parafraseado, o que nos facilita bastante a leitura, e eu achei a leitura mais fluente usando esse texto. Pode acompanhar comigo nas telas nesse instante. Gênesis 25, de 20 a 34, leitura longa, peço que você acompanhe comigo. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã. Ela era irmã do arameu Labão. Isaque orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou. Uma pausa. Nós estamos numa geração que nós estamos acostumados, fomos já doutrinados, quando eu falo doutrina, quando eu falo doutrina, eu me refiro a um pensamento que virou estilo de vida. Tudo doutrina. Se você escuta muito um programa de TV, ele doutrina você. Um estudo bíblico doutrina você. Uma sociedade tem a sua doutrina. Doutrina é uma cultura, que é uma cadeia de pensamento que forma uma atitude, que gera em você um comportamento. Existem doutrinas culturais. A nossa geração, devido a estarmos nesse momento de praticidade, nós entramos para essa doutrina do drive-thru. Nós queremos tudo imediato. Nós passamos de um lado, fazemos o pedido, do outro lado já sai, pronto. Eu acredito que alguns de vocês, se possível, gostariam de ter aquelas pastas, como a gente lia ou via antigamente em filmes de ficção, que astronautas usavam. Então, uma pastazinha que você põe na boca, pronto, está alimentado. Talvez alguns gostariam de um comprimido que já desse todo o alimento que você precisa para o dia. Nós gostamos de coisas imediatas e soluções imediatas e rápidas. O problema é que nem tudo na vida e nem tudo no universo é assim, como, por exemplo, na comunhão com Deus e na oração. Então, muitos de nós queremos essa questão imediatista. Por exemplo, algum de vocês, inconscientemente, falou, eu saí de casa hoje, eu vou para a igreja, eu estou com um problema, vão orar por mim e o problema vai ser resolvido. E nós queremos soluções imediatas. Vivemos em busca de milagre o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz acerca de um homem que tinha uma situação na vida deles, um desejo, queremos ter um filho. Nós queremos filhos. Pediram filhos para Deus, era um sonho, era um desejo. Aí você fala, mas aqui, Anésio, está dizendo, ele orava e Deus respondeu a sua oração. Levou 20 anos para Deus responder essa oração dele. 20 anos, mas eu chamo a atenção para você, para essa expressão aqui, orava com insistência. 20 anos. Não desistiu de orar. Continuou crendo em orar. Em nenhum momento fala que ele reclamou. Nenhum momento. Em nenhum momento fala que ele desanimou. Não, insistiu com Deus. Se há uma solução, essa solução está no Eterno, está no nosso Deus. E ele insistiu com Deus até que Deus lhe respondeu a oração. 20 anos ele pediu. Continua a leitura. Mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela. Tanto que ela chegou a se questionar, dizendo, e aqui eu uso uma frase de uma outra tradução, da Nova Versão Internacional, que diz, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Retorna a tradução à mensagem, dizendo assim, ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo, e o Eterno respondeu, 2 nações estão em sua barriga. 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, o mais velho servirá ao mais novo.
Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo, recoberto de pelos. E ele recebeu o nome de Peludo, Esaú. E nós temos aqui o ancestral mais conhecido de Tony Ramos. Olha isso. Depois veio... Por que eu pensei em friboi nesse momento? Eu pensei em churrasco nesse momento. Mas depois veio o irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e ele recebeu o nome de calcanhar. Eu sei que muita gente fala, mas a palavra Jacó não significa usurpador, suplantador. Não, eu vou explicar isso, mas a palavra mesmo é a palavra calcanhar. Algumas palavras na Bíblia, elas se referem a lugares. Por exemplo, a palavra Esaú é a mesma palavra para Seir. Para nós soam bem diferentes, mas na língua hebraica é uma mesma palavra com apenas uma dissonante entre elas. E a palavra Seir é uma região, a região onde habitou o povo de Esaú. Que essa palavra significa peludo. Jacó significa calcanhar. A ideia de calcanhar é interessante, ela não chegou à nossa cultura. Mas você vê isso na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a ideia de se levantar o calcanhar contra alguém, existe essa expressão na Bíblia, é a mesma expressão, sabe como que nós falamos na nossa cultura? Nós falamos assim, levou um pé no traseiro. Né? Então, aqui quando você fala assim, aquele lá levou o pé no traseiro, o que foi? Levou um chute para fora, só que negativamente, sendo que aquele que chutou é que está errado, ou seja, fui traído. Quando você foi traído, você fala, levantou-se contra mim o calcanhar dessa pessoa. Essa era a expressão que era usada entre os hebreus. Tanto que Jesus usa essa expressão. Jesus, se referindo a Judas Iscariotes, por exemplo, em João 13:18, na tradução Revista Atualizada, diz assim, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está dizendo, fui traído. Então, calcanhar dá uma ideia de traidor. E foi o que Jacó fez bastante na vida dele. É por isso que o apelido dele era esse, e esse foi o comportamento de Jacó durante um período de sua vida. Continuando a leitura, Gênesis 25, quando eles nasceram, Isaac estava com 60 anos de idade. Lembra? Casou-se com 40, a esposa era estéril, agora os filhos nascem aos 60. Então, 20 anos que Isaac passou crendo e orando para que tivesse filhos. Gênesis 25 continua. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se excelente caçador. Gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Esaú, porque gostava das suas caças. Mas Rebeca amava Jacó. Problema familiar gravíssimo, de preferência de filhos. Continuando. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada. E Esaú chegou do campo, estava faminto, e pediu a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado, porque eu estou morrendo de fome. E foi assim que ele passou a ser chamado Edom. A palavra Edom é vermelho. Jacó respondeu, que é uma região que é chamada de Edom. Jacó respondeu, vamos fazer uma troca. Meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou, eu estou morrendo de fome. De que me vale os direitos de primogenitura se eu estou quase morto? Jacó exigiu, primeiro vai ter que jurar. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão dos seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Contando um pouco da história, dois personagens aqui, Esaú e Jacó, é quem nós vamos nos deter no nosso estudo. Esaú era
o cara. Esaú era o querido do pai, caçador. Entenda aqui minha expressão, usando uma linguagem mais nossa aqui, saradão. Direito de primogenitura, o primogênito ele ficaria o seguinte, tendo o primogênito ele teria sempre o dobro da herança dos demais. Então, esse era o direito de primogenitura. Então, sendo 2 filhos, 2/3 da riqueza do pai dele, que a Bíblia vem dizendo que Isaac ficou muito, 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 muito rico, mais rico do que Abraão. Então, a riqueza toda iria para ele, 2/3 da riqueza, 1/3 apenas para Jacó. Continuando o pensamento, você vê que Esaú, também ao desprezar o direito de primogenitura, ele desprezou a bênção do pai dele sobre ele. Ele seria o representante do clã, o clã passaria a ser chamado pelo nome dele. Aquele povoado, como era conhecido de Abraão, como era conhecido o povoado de Isaac, seria agora de Esaú. Nesse sentido, nós hoje estaríamos falando assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Seria isso que falaríamos? Esaú era aquele homem que quando chegasse num lugar, imagine um homem musculoso, saradão, assim, forte, viril, caçador, ricaço. Mulherada pirava quando via o Esaú. Mulherada pirava. O Jacó já era filhinho de mamãe. No texto mostra que ele se encontrava na cozinha. Hoje em dia não se existe esse preconceito com o homem na cozinha, ao contrário, é charmoso um homem que sabe cozinhar. Para os padrões daquela época já era outro, cozinhar era coisa de mulher. E lá estava Jacó na cozinha. Ele não era efeminado, aqui não está falando de homossexualismo, aliás, não duvide da virilidade de Jacó, teve 12 filhos, 4 mulheres, o cara não era homossexual nesse sentido. Mas ele era caseiro. Ele era o oposto do padrão de homem para os seus dias. Esaú, ele era imediatista. Sabe aquela pessoa que o que importa é o que eu estou sentindo? E o que eu estou sentindo eu faço. Se eu quero agora. Nesse sentido, pessoas assim são inconsequentes. Ele era exagerado, eu estou morrendo de fome. Ele não ia morrer, porque ia ficar ali. Gente, ele chegou com a caça, vai levar ali 1 hora, 2 talvez, para um preparo de uma comida, mas morrer não vai. Mas abriu mão do direito de primogenitura por causa de um cheiro gostoso de comida. Ele não se importou com o que Deus havia dado para ele. Ele menospreza a intenção de Deus, o projeto de Deus para a sua vida. O que ele queria era resolver o seu problema do momento. E aqui está um grave perigo. É que nós temos hoje na nossa cultura uma reenfatização desse padrão de vida de Esaú. Viva pelo prazer, meu irmão, o que der prazer, faça. Isso é cultura dos nossos dias, mas parece que não é a cultura bíblica. Quem vive pelo prazer não valoriza relacionamentos. Valoriza apenas a satisfação do momento. Ele pode, inclusive, usar o outro como objeto, desde que esteja se satisfazendo. O que vale para a pessoa é sentir, é se realizar, e pouco se importa com a vida dos outros. Quando o texto fala, comeu, bebeu, se levantou e saiu, porque é assim que está no hebraico, a linguagem colocada ali no hebraico, a maneira como é formulada a frase, é uma frase de desprezo. É essa sensação que dá ao você ler o texto no original. Do tipo, eu não estou nem aí. Esaú não se importou de que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. E ele falou, não, o que me interessa agora é comer, é satisfazer a minha necessidade do momento.
Já Jacó valorizou a bênção de Deus. 2 vezes no texto original você encontra Jacó falando, olha, primeiro me abençoa, primeiro eu quero a bênção. Primeiro eu quero que você jure. Primeiro eu quero que você troque comigo a bênção. Jacó valorizava a bênção de Deus. Jacó sabia que aquela bênção que estaria de Abraão sobre Isaque, e de Isaque agora queria passar para Esaú, Jacó sabia, isso é maravilhoso, isso é muito bom e eu quero isso. Agora, contar uma coisa aqui sobre Jacó, a gente crucifica demais Jacó, mas Jacó, ele não usurpou, ele não roubou o direito de primogenitura, no sentido, ele não matou o irmão, como alguns já fizeram ao longo da história. Tanto que você vai ver que Deus valoriza a bênção sobre Jacó mais tarde. Por quê? Porque Jacó valorizou essa bênção de Deus sobre a vida dele. Esaú se vende por um prato de lentilha. O cheiro deveria ser alguma coisa muito saborosa, temperos e tudo mais, porque fala que era avermelhado, então deveria ser uma coisa muito bem temperada. E aquilo mexeu com o rapaz que queria na hora. O ensopado de lentilhas era algo cheiroso, saboroso, mas não era uma comida cara, era algo barato. Tem gente que troca seus relacionamentos, ou o seu chamado, ou a sua vocação, por um prato de lentilhas. Tem gente que se vende na vida e perde tudo. Abrem mão daquilo que é bênção de Deus na sua vida por um prazer imediato. E é aí que nós vemos gente chorando pelos cantos, depois, reclamando das escolhas que fizeram. 2 simples conselhos eu quero deixar aqui hoje com os irmãos, baseado nesse texto que eu preferi abreviá-lo um pouco, para que nós pudéssemos nos deter nessa verdade e remoê-la um pouco mais. Primeiro deles, não despreze o seu chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você não existe por acaso. Deus planejou algo para ser realizado através de você. Cada um de nós temos um chamado na nossa vida, uma missão na nossa vida, uma razão de estarmos vivos. A diferença se faz quando você está focado naquilo que é o seu dom e aquele que despreza o seu dom. Se nós examinarmos a vida de Jacó e Esaú, nós vamos ver, por exemplo, que Jacó foi um cara que cometeu muitos erros. Jacó enganou pessoas, Jacó trapaceou, principalmente no início da vida dele, quando jovem ainda. Parece que Jacó não era um cara de bom caráter, não. Mas apesar de todas essas fraquezas, Jacó era um cara ousado. Jacó era um cara aguerrido. Ele insistia, queria chegar com algo até o fim, ele insistia naquilo. Ele foi ousado, por exemplo, até para lutar com um anjo. Não sei como é que faz isso, como é que luta com um anjo, mas o texto passa que uma luta, um cara que lutou. Ele cometeu diversos erros quando ele era novo e inexperiente, mas ele era focado, apaixonado, desejoso de cumprir um destino na vida dele. Ele não queria ver a vida dele somente passar, não, ele queria acontecer. Como nós aprendemos aqui no domingo passado. Esaú já era o oposto disso. Ele sabia dos seus direitos, tinha o direito de primogenitura, mas não ligava para isso, acomodado. Como ele era imediatista e estava com fome, não ligou para trocar alguma coisa que era extremamente valorosa, que era o seu direito de primogenitura, por algo que supriria a fome naquele momento. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver, queridos, é que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, ao longo da nossa vida, podem nos levar a fazer a mesma coisa que Esaú. Você, homem, por exemplo, você pode vir
a trocar o sexo seguro do casamento por uma prostituta de luxo, colocando em risco a sua vida, inclusive a vida da sua esposa. Você, rapaz, moça, pode quebrar um relacionamento gostoso que você tem com seus pais, trocando pela cocaína, pelo crack, pela maconha, estragando a vida, inclusive dos seus pais. Você pode trocar aquela convivência gostosa que tem na sua casa, que foi construída ao longo talvez de 20, 25 ou 30 anos de relacionamento com seus pais, por causa de uma paixão de um namorado ou uma namorada que é totalmente problemático, está causando problema na tua família, mas você não está notando isso. Você está trocando aquela beleza da harmonia da família por uma aventura emocional. Inclusive foi isso que Esaú fez também. Em Gênesis 26, no versículo 35, olha esse texto comigo, diz assim: Esaú estava com 40 anos de idade quando ele se casou com Judite, filha de Beeri, um hitita, e com Basemate, filha de Elon, outro hitita. O cara casou 2 vezes, aliás, 2 mulheres ao mesmo tempo. As 2 foram um tormento para a vida de Isaac e Rebeca. Um tormento. Uma decisão que você toma não tem a ver só com a sua família, só com a sua vida. Ela afeta todo mundo ao teu redor. A nossa geração, além dela ser uma geração imediatista, ela é uma geração extremamente egoísta, nossa cultura. A maioria das pessoas fala, não, o que importa é o que você está sentindo. Espera aí, não é bem assim, o que importa é o que eu estou sentindo. A decisão que eu vou tomar em cima do que eu estou sentindo vai afetar meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus filhos, a igreja que eu pastoreio, os amigos que eu tenho, as pessoas com quem me relacionam. As decisões que nós tomamos na nossa vida influenciam muita gente ao nosso redor. Sua família também sofre as consequências das suas escolhas. Esaú era o tipo de cara que falou o seguinte, não, o que eu quero é resolver meu problema agora, eu estou com fome, eu vou comer, e se precisa trocar esse tal direito de primogenitura, eu troco. Ele desprezou o dom de Deus na vida dele, o chamado de Deus na vida dele, e isso implicou o quê? Implicou em toda uma geração depois dele. Como é chamado o nome da nação que foi formada depois disso? Israel. De onde vem esse nome Israel? É o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Esaú, o que gerou? Os edomitas. Um povo encrencado, briguento, com problemas. Gerou toda uma nação. A decisão as escolhas que você faz hoje vão implicar seus próximos 10, 15, 20, 30 anos de sua vida. Esaú desprezou porque não valorizou o que tinha. E muita gente tem algo tão maravilhoso nas mãos, mas fica olhando o que não tem. Há um tempo atrás eu vi uma questão, um comercial interessante, legal, acerca da separação de um casal e que a mulher resolve ficar lindona para aparecer depois no dia em que vão acertar as contas da separação. E o homem fica doido quando ele vê aquela mulher lindona com quem ele está se separando. Eu penso do outro lado, por que não fez isso antes? Por que não valorizou no tempo que vocês estavam juntos? Por que homem e mulher só depois que se separa que fica lindona, lindão, tudo mais? Por que quando está casado não fica? Valoriza o que você tem e não o que você não tem. Quando Deus vê alguém
que tem a bênção, mas não valoriza. Gente que não se apaixona por aquilo que Deus lhe deu. Segundo esse texto, Deus dá isso para outra pessoa. Eu fico pensando, por que Deus deu para um cara como Jacó? Meu Deus do céu, ô carinha encrencado, cara ainda com um monte de problema. Era mais fácil consertar o problema de Jacó do que o de Esaú. Isaac disse para Esaú, Gênesis 27, 35. Seu irmão recebeu a bênção que pertencia a você. Que coisa horrível isso. Você chegar um dia e falar... Você chegar naquele dia assim, você quer receber algo e vem a notícia. Perdeu o Playboy. Perdeu. Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó para o seu lugar. Ah, Deus faz isso? Deus rejeitou Saul e escolheu Davi para o seu lugar. Tem vários nas Escrituras que mostram isso. Ah, isso é Velho Testamento. Novo Testamento. Livro de Atos começa com os irmãos reunidos, leem um texto de meditação entre eles, dizendo, e tome outro seu lugar. E eles elegeram um outro discípulo para substituir Judas Iscariotes. Outro tomou o seu lugar. Gente com erros na vida, como Jacó, Deus pode consertar. Se você tem um coração aberto, se você tem desejo de mudar, Deus muda. Mas gente que despreza o que Deus lhe deu, são deixadas de lado. E a bênção é dada para outra pessoa que valorize. Texto do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu amei Jacó, e eu rejeitei Esaú. Deus mesmo está dizendo, eu rejeitei. Ele não me quis. Eu dei a ele a primogenitura, eu dei a ele, ele não quis. Eu rejeitei. O que fez Deus ficar tão chateado, tão sem prazer, é que Esaú tinha a bênção, mas a desprezou, não valorizou. Segundo, mantenha vivo o seu dom. O que você tem? O que é que Deus te deu? Deus disse para Timóteo, através da boca de Paulo, apóstolo, algo assim, Timóteo, desperta o dom que tem em você. Eu acho interessante essa expressão, desperta esse dom que tem em você. Abraça o teu coração. Use os seus dons na sua vida, se apaixone pelo que Deus te deu. Vamos ler o texto aqui, de novo eu estou usando a tradução à mensagem. 2 Timóteo 1,7 diz assim, e o dom especial do ministério que você recebeu, Timóteo, quando eu, Paulo, impus as mãos sobre você e orei, mantenha vivo esse dom. Guarde isso aqui. Mantenha vivo esse dom. Continuando o texto. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Deus deu o dom, mas é você que tem que manter vivo. Deus dá algumas coisas para nós, mas Ele fala, mas acorda, é você que vai ter que manter essa coisa viva, essa coisa bonita na tua vida, é você que mantém. Isso serve para qualquer área da vida, serve para a família, serve para o romance, serve para o seu dom, pelo seu talento, pelo seu ministério, pelo seu chamado, serve para a sua casa, por exemplo, tem um monte de irmão que fica assim, aleluia, glória a Deus, Deus me deu uma casa, finalmente consegui a casa própria, ótimo, Deus deu, mas você que vai manter, senão daqui a 10 anos esse sonho está caindo nos pedaços. É igual o pessoal fez uma conquista, tem um carro, né? Bênção de Deus, dádiva de Deus, lava o bichinho.
cuida dele, não é? Deus dá, mas é você que mantém. No amor também é assim, Deus dá, mas é você quem tem que manter o sentimento vivo. Pastor, eu não entendo. Nós nos casamos, nós nos amávamos, nós tínhamos certeza que amávamos uns aos outros, mas hoje estamos frios um com o outro. Acho que perdemos, né? Peraí, Deus deu. Mas quem mantém o sentimento vivo é você. Por isso a importância de mandar recadinho sempre, de conversar sempre, de vir uma música legal, compartilhar um com o outro, de sair junto, de abraçar, de beijar, de conversar, de orar juntos, de compartilhar o que Deus está falando um com o outro, de elogiar, de serem amigos. Tudo isso mantém vivo. Quantos são pais e mães aqui? Pai e mãe. Muito bem. Deus deu filhos para vocês. E quando nasceu, o amor era o máximo, era tudo que vocês imaginavam na vida. É maravilhoso ver um filho que nasce, pegar bebezinho no colo. É indescritível aquele amor que a gente tem. É indescritível aquela sensação de entrar de noite no quartinho do bebê e vê-lo dormindo. É indescritível essa paixão que a gente tem pelos nossos filhos. Deus deu, mas esse amor entre vocês, é você quem tem que mantê-lo vivo. Chama-se relacionamento, chama-se conversa, chama-se abraço, chama-se brincar juntos. Essas coisas mantêm o relacionamento aquecido. Deus dá, mas é você que tem que manter. Todos nós também temos dons e talentos chamados para servir, missão na vida da gente. Quais são os seus dons? O que é que você faz bem? Algumas coisas que você faz abrasava, apaixonava seu coração. Quando você saiu da faculdade, pegou aquele diploma, você parece que ia ganhar o mundo, mudar o mundo. Cadê aquela paixão de novo? Deus deu aquela paixão, mas é você que tem que manter acesa aquela paixão. Muitas pessoas têm chamados para servir a Deus, chamados de dons que servem à igreja. Cadê aquela paixão na tua vida? Por que meu coração não se abrasa mais para Deus como antes? Será que Deus me rejeitou? É você que está desprezando, meu querido. Tem que aquecer o coração. Tem gente que fala, eu não sei, eu me sinto tão longe de Deus. Será que Deus esqueceu de mim? É você que está esquecendo dele. Qual a última vez que você dedicou tempo de oração, de estudo da Bíblia Sagrada? Foi ouvir palavra de Deus? Foi cantar? Foi adorar a Deus? Deus te dá o coração, mas é você que tem que manter esse coração abrasado, aquecido diante dele. E gente como Esaú, perde, como é o caso de Esaú. Deus tinha algo para realizar, Esaú desprezou, não percebeu, inclusive, aonde ele iria chegar. Naquele momento de Esaú, ele não percebeu a grandiosidade que seria o nome dele e a vida dele. Imagine isso, quase 3.800 anos depois, num mundo nem que era ainda conhecido daquela época, em terras que eles nem imaginavam existir, uma cidade com um nome que eles nunca imaginavam existir, chamado Osasco, nós estaríamos falando Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Ou como alguns textos das Escrituras falam, nosso pai Jacó, falaríamos, nosso pai Esaú. O cara desprezou. Ele não teve visão de onde ele ia chegar. Por quê? Por causa de um prazer momentâneo. De uma coisinha que iria só resolver o problema de fome dele ali. Ele teria um nome na história. Mas Esaú desprezou a sua oportunidade. Então Deus deu para quem valorizasse isso. Há um homem na Bíblia chamado Moisés, bem conhecido, quase faz a mesma coisa. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés começou a arrumar desculpa. E cada desculpa que Moisés arrumava, Deus arrumava uma solução. Deus, mas eu
não sei falar, eu sou gago. E Deus falou, eu ponho Arão, teu irmão. Eu falo com você, você fala com Arão, Arão fala em seu nome. Não tem problema não. E cada desculpa que Moisés arrumava, Deus dava a resposta. E Moisés fica caçando motivo, sabe, desculpa para não fazer aquilo que deveria fazer. Tem uma hora, entenda a minha expressão, que Deus dá um tapa na mesa. Para! Chega! Tem um momento em que Deus fica zangado com Moisés. Porque ele estava desprezando a sua oportunidade, o seu chamado, o dom que havia nele. Deus nunca pede nada para ninguém que Deus mesmo já não tenha dado a essa pessoa capacidade para realizar. Se Deus estava chamando Moisés, era claro, Moisés, eu já te dei capacidade para isso, Moisés. É interessante que há um momento dessa conversa de Deus com Moisés, que Deus quer mostrar para ele, falou, Moisés, eu faço qualquer coisa acontecer, qualquer coisa. Você está segurando um cajado na mão, uma vara aí, não é? Tô, então joga no chão. Jogou, virou uma cobra. Fica até engraçado, porque virou uma cobra e aí Moisés começa a correr da cobra. Fica engraçado. E ele morre de medo de cobra. E aí Deus fala para ele, agora pega a cobra. Eu tenho medo, ele está fugindo da cobra. E Deus manda ele segurar. A hora que ele segura, vira a vara de novo. Deus algumas vezes manda a gente fazer coisa que a gente tem medo. Sabe por quê? Porque se deixar, nós vamos ser igual a Esaú. Vamos resolver nosso problema de momento, eu quero só suprir meu problema de momento, eu vou ficar onde eu estou. Nós amamos um lugar chamado zona de conforto. Tá bom aqui, para que arriscar mais? Tá bom. E todos nós estamos sujeitos a isso. Vou contar uma minha dessa semana. E é negativa. Dessa semana? Eu acho que foi ontem. Foi ontem isso que aconteceu. Graças a Deus, há anos atrás, nós conquistamos nossa primeira casa própria. Um apartamento, centro de Osasco. Foi uma coisa muito boa para nós, que vínhamos há 10 anos vivendo, pagando aluguel. E as finanças eram muito apertadas, não cabia no orçamento aquilo tudo. Foi uma ação muito gostosa de Deus e mil e uma facilidades que aconteceram, até gerente de banco assim reconhecendo a gente e resolvendo nos ajudar, nos abençoar, gente que eu assim sou grato até hoje, até frequento a comunidade Carisma hoje aqui. Maravilhoso tudo aquilo, mas isso eu devo à fé da minha esposa. Eu sempre falo isso, não foi minha fé não, foi fé dela. Eu me lembro que a gente, sempre que parava em algum semáforo na cidade, vinha aquele pessoal com panfletagem, né? Abre o vidro, pega tudo, pega tudo. Eu olhava todos aqueles. Visitava cada um deles. E assim, se vestia bem, ia visitar para ter panca de gente rica, sabe? Assim, senão, por cara acreditar que você vai comprar, né? Ela ia lá e desfilava lá dentro, e via tudo. E eu olhava e falava, é cara de pau. Não tem grana para comprar. Então eu estou crendo, tenho fé. Fé deu resultado. Conquistamos. Passou um tempo, o lugar foi bom para a gente. Passou um tempo, falou o seguinte, vamos morar agora num outro lugar? Vamos investir? Era aquele momento de crescimento, né? Vamos vender isso aqui? Vamos. Vimos que, inclusive, iam construir outro prédio perto de nós, íamos perder a vista. Vamos vender rapidinho, vamos. Vendemos rápido, compramos um lugar para reformar e vender. Ela mesma fez a reforma, ela liderou a reforma daquele lugar. Ela entende de pedreiro mais do que eu, é um barato. Os pedreiros, ela que coordenava os pedreiros. E depois da casa pronta, ela gostou tanto da casa, vamos morar aqui? Vamos. Tomamos mais uma coisa, fomos morar numa casa. E assim, reforma, construção, eu detesto essas coisas. Mas ela liderou, ela fez, passou, foi um aperto financeiro para fazer tudo aquilo, foi. Finalmente, pagamos tudo, não temos mais dívida nenhuma, casa própria, lugar melhor. Saímos de um lugar de 80 metros para um lugar de 180 metros, maravilhoso, está ótimo, legal. Muito bem.
Ela ontem chegou para mim e falou o seguinte: lembra de um lugar assim? Sim. Olha, casa dos meus sonhos. Eu só assim para ela: chega, parou, já está bom onde nós estamos. Para quê? Isso aqui está legal. Né? Passar de novo por uma reforma. Ela falou: não, eu queria construir uma de novo. Eu estou errado. Essa minha atitude chama-se zona de conforto, comodismo. Está nem no meu esboço que eu estou te falando. Porque eu li aqui uma coisa que eu ia falar sobre zona de conforto e aí eu falei: deixa eu pedir perdão antes para eu poder pregar. Estou me expondo aqui para os irmãos. A frase é a seguinte: se você só ficar em sua zona de conforto, você nunca usará todo o potencial que Deus depositou em você. Vai crescer, meu irmão. Vai crescer. Vai estudar, vai fazer um novo curso, vai crescer na vida, não se acomoda. Mas, Anésio, eu já tenho uma boa profissão, tá legal, tá tudo bom na minha vida, mas dá para crescer mais, vai crescer. Vai expandir você. Aliás, minha fase é outra na minha vida, eu já estou aposentado, já estou tranquilo. Tá, então vai viajar. Vai fazer aquilo que todo mundo sempre sonhou. Já eduquei meus filhos, já estão todos casados, já fiz a minha vida, e agora? Agora vai curtir a tua vida com a tua mulher, meu querido. Vai crescer, vai sonhar. Para onde você não foi ainda? Você já foi para Azerbaijão, algum lugar assim, entendeu? Inventa um lugar, vai. Passeia, planeja. Comodismo é um mal na vida da gente. Imediatismo, terrível. Esaú perdeu por imediatismo. Comodismo, o comodismo de Esaú fez o quê? Com que ele desprezasse o crescimento que viria para ele depois. Ah, tá legal, eu sou filho de Isaac, meu pai é um ricaço, eu sou caçador, eu sou esportista, né? Pratico o esporte que eu gosto, tá tudo bem, papaizão paga tudo, tô bem, para que esse negócio de primogenitura, tal, ser líder de clã, não, isso aí, deixa lá pro Jacó, faz isso, quero nem esquentar minha cabeça com nada do dinheiro que eu tenho suficiente para eu viver, tá muito bom. Desprezou o chamado de Deus, o crescimento de Deus, a bênção de Deus, os planos de Deus na sua vida, Deus tirou dele e passou para outro. Há uma parábola na Bíblia Sagrada, chamada parábola dos talentos. Embora a palavra talento em português cai muito bem para nós, o texto na verdade está falando de moedas. Talento era um determinado valor monetário, quase que um salário, vamos dizer assim, seria o valor dessa moeda chamada talento. Por isso eu utilizo novamente aqui uma tradução da Bíblia Mensagem, onde vai colocar para você uma ideia melhor desse texto. Esse texto mostra que se você desprezar o que Deus te deu, não só Deus vai passar para outro, como você pode perder o que tinha. Mateus 25, de 14 a 30. Já estou terminando. Acompanhe essa leitura comigo. O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas. Ao segundo, 2.000 moedas. Ao terceiro, 1.000. Conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados.
O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicara o investimento. O patrão elogiou: bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante você será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão, e esse o elogiou: bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante você será o meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, eu sei que o senhor tem padrões elevados e detesta coisas mal feitas, que é exigente ao extremo, não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Está aqui o seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Disse assim: odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, por que não fez o mínimo que se poderia esperar? O mínimo seria aplicar num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Mateus 25, 29, agora lendo na Nova Versão Internacional, diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem tem o coração naquilo que Deus lhe deu, a este lhe será dado muito mais. Mas quem não põe o coração naquilo que Deus lhe deu e despreza, até aquilo que Deus deu é tirado da pessoa. Que nós não venhamos a desprezar os dons de Deus na nossa vida. Amém? Convido você a ficar em pé nesse momento, eu quero orar com vocês. Mantenha a gravação comigo que eu ainda estou na ministração. Eu preciso dar esse final da mensagem. Que está faltando uma parte aqui na mensagem. Qual parte está faltando? Dá para notar nos olhinhos de alguns de vocês aquela sensação, sabe aquela sensação de engolir o pomo de Adão nos homens, né? Que no gibi aparece escrito assim, glup. Sabe quando te chamam a atenção e você fala, estou errado? Tem um complemento que precisa ser dado aqui agora. E esse complemento, eu cito uma outra parábola de Jesus. Numa parábola de Jesus, ele conta acerca de uma árvore que foi plantada e ela não dava fruto. Já estava no 3º ano e não dava fruto, já era para ter dado fruto. Há um momento em que vem o dono daquele lugar e fala o seguinte, corta, acabou, já deu 3º ano já. Corta essa árvore, joga fora. O cara que cuidava ali das árvores, da plantação, falou, me dá mais um ano. Eu vou adubá-la, eu vou regá-la, eu vou trabalhar com ela, e eu vou fazer de tudo com ela. Se ela não der mais, aí tudo bem, a gente corta, mas me dê mais um ano. Essas duas posturas, esses dois no diálogo, representam duas características que são de Deus. A primeira é a justiça. Deus é justo. E a justiça diz que você deve dar a cada um segundo as suas obras, segundo o que fez, segundo o que merece. A justiça está dizendo, corta, acabou, já passou demais. Corta esse indivíduo, já errou demais, esse cara não quer mudar. A justiça está dizendo isso. A justiça afirma, ele desprezou até agora o dom que Deus deu para ele. Esse cara despreza a família, esse cara despreza os bens que Deus lhe deu, esse cara despreza o chamado de Deus na vida dele, esse cara ou essa mulher está desprezando isso, desprezando aquilo, e Deus está dizendo, corta! A justiça diz isso. Mas tem um outro lado da vida e do caráter de Deus, chamado misericórdia.
E a misericórdia está dizendo, me dá mais um ano. Me dá mais uma chance, que eu vou acordar esse indivíduo, e ele vai mudar. Ao longo da vida de Jacó, quem merecia ser cortado era esse Jacó. Ô bicho ruim. Jacó enganou o irmão depois, traiu o irmão depois ele vai morar com o sogro, ele engana o sogro, o cara era o cara da enganação. Agora, há um dia em que Jacó tem um confronto com Deus. É mais ou menos essa, Deus dizendo, corta! E Deus mesmo dizendo, não, pera, vamos dar uma última chance para esse cara. Essa última chance foi um anjo, apareceu para Jacó. Há uma luta ali. E há um momento em que esse anjo diz para ele, qual é o teu nome? A palavra nome, a expressão nome, o chamado da pessoa, mostrava quem ela era. O nome da pessoa representava muito quem ela era. Como é seu nome? Ele falava, eu sou o calcanhar, eu sou o traíra, eu sou aquele que leva vantagem em cima dos outros, eu sou o cara que dei rasteira no meu irmão, eu sou esse cara. Ele admitiu. Aí Deus faz duas coisas importantes com ele. Primeiro, muda o nome dele. Você não vai ser chamado mais traíra. Seu nome agora vai ser Israel. Deus luta. Sabe por quê, Jacó? Deus lutou por você. Deus insistiu com você. Você não merecia. Deus insistiu com você. Jacó, acorda. Deus te ama. Lembra o profeta Malaquias? Deus amou Jacó. Jacó, acorda, Deus te ama, Ele está insistindo com você, mas, ali o texto não diz isso, mas eu que estou colocando, mas essa é a sua última chance. Segunda coisa, Deus dá uma paulistinha ali, ó, no Jacó, né? Diz ali que deslocou a perna dele de uma certa forma, que ele passou a mancar para o resto da vida. Ele teve uma marca na vida dele. Tudo isso é simbólico. Dizendo que quem tem um encontro com Deus nunca mais anda da mesma maneira. Quem tem um encontro com Deus, muda o jeito de ser. Quem tem um encontro com Deus, tem uma marca agora na sua vida. Quem tem um encontro com Deus é transformado. Essa é a misericórdia de Deus. E é essa misericórdia que Deus está estendendo para você nessa manhã agora. Você não veio aqui por acaso, meu querido. Aqui é esse lugar onde Deus está fazendo esse encontro com você. Aqui é o lugar onde Deus está te perguntando, qual é teu nome, qual é teu defeito? Você é o comodista? Você é o imediatista? Você é o cara que troca as coisas boas da tua vida pelos pratos de lentilha que aparecem no seu caminho? Deus está te chamando agora para mudar. Só que Deus está falando, mas eu quero deixar uma marca na tua vida, que todo mundo que te ver a partir de hoje vai ver que o seu modo de andar é diferente, o seu jeito de ser é diferente. Deus pode mudar a tua vida hoje, aqui, agora. Eu não vou lhe convidar aqui à frente, nós vamos partir a ceia já. Mas eu lhe convido a você ir para o altar do teu coração e entregá-lo para Deus nesse momento, agora, no lugar onde você está nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos nesse instante. Deus amado, Tu que sondas o nosso coração e nos conhece nossos erros, nossos pecados, nossos defeitos, nossas posturas de caráter erradas, nossos desvios. Senhor que conhece cada coisa na nossa vida, nos confronta para que venhamos a mudar e sermos transformados pelo Senhor, mudados pelo Senhor. Transforma a nossa vida nessa manhã, Senhor. Muda o nosso andar, muda o nosso falar, muda o nosso jeito de ser, muda a nossa visão, nos tira do comodismo, leva-nos a crescer, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu irmão e minha irmã que
está aqui hoje, que tem um dom, um chamado do Senhor em sua vida, reaviva, ajude-os, ó Deus, incentive-os nesse momento, toquem seus corações para que reavivem esses dons que há em suas vidas. Cada pessoa que tem um chamado, seja para servir na igreja, seja para servir no meio da sua profissão, que o Senhor faça-o realizar isso de coração abrasado. Cada homem, cada mulher que está à beira de perder a sua família, venha, ó Deus, traga-o à consciência de que foi o Senhor quem lhes deu aquilo que eles devem valorizar isso nesse momento. Que venhamos a valorizar cada dádiva tua, cada presente teu, cada dom que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus.